Quem guarda só uma parte não está fazendo muita coisa. Nós não fomos chamados para obedecer em parte, nós somos chamados para obedecer tudo o que Jesus ensinou. E isso só é possível no discipulado. É por isso que eu tenho falado com os irmãos e com a igreja, é discipulado. Precisamos discipular, fazer discípulos, homens e mulheres transformados, que conheçam Cristo na essência e que vivam Cristo de verdade, que não se corrompam, que sejam íntegros, que tenham um caráter de Cristo, um caráter impoluto. É disso que a igreja do Senhor está precisando nesse país, de homens e mulheres transformados, tocados pelo Evangelho, de maneira tal que vivam uma vida transformada, que vivam uma vida para a glória de Deus, que reconheçam o senhorio de Jesus Cristo, que se prostrem em adoração diante de Deus Pai, e que vivam na unção e na presença do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus mostra claramente aqui que o verdadeiro discípulo, ele tem a marca do Pai, a marca do Filho e a marca do Espírito Santo. Quando ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infelizmente tem gente que não crê, que não acredita. Tem gente que diz que é cristão e não crê que Jesus Cristo é Deus, é o Filho do Deus vivo. Tem gente que não acredita que o Espírito Santo é Deus. Problema deles. Nós cremos na veracidade da palavra de Deus, nós cremos na plena revelação da palavra de Deus, nós cremos na plena verdade da palavra de Deus, e que ela é plenamente a palavra viva do Deus eterno. E é essa palavra que diz: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos em um só Deus, existente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é mais um Deus, é um só. Deus não é Deus sem a pessoa do Pai, sem a pessoa do Filho, sem a pessoa do Espírito Santo. Deus é Deus com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque ambos compartilham, ambos se tornam um só Deus. De maneira que o Pai gerou o Filho na eternidade passada. Quando? Não existe quando, porque a própria palavra diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, primeiramente, esse Deus Pai eterno, glorioso. E como nós temos visto na palavra de Deus, o Deus eterno, o Deus triuno, o Deus poderoso, chamado Pai, Filho e Espírito Santo, estão presentes na criação e em toda a trajetória. E esse Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus diz aqui, ele invoca o nome deles aqui, e ele fala: quando vocês forem ensinar, eles precisam saber e conhecer quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. E quem é o Pai na redenção? O Pai é aquele que planejou a nossa salvação. O Pai não foi pego de surpresa quando o inimigo entrou no Éden e destruiu a raça humana através da pecaminosidade, destruiu a espiritualidade humana, destruiu a comunhão com Deus, destruiu a santidade do homem, quando o homem cedeu ao pecado. Mas leve o engano de Satanás. Por quê? Porque Deus Pai não foi pego de surpresa. Antes da fundação do mundo, antes da criação, o Pai já sabia, Deus já sabia. E antes mesmo da queda, e antes de criar o homem, Ele já preparou, Ele já planejou, diz o apóstolo Paulo, a nossa salvação desde os tempos eternos. Deus planejou. O Pai é aquele que planeja. E é por isso que quando Ele é chamado na palavra de Deus de amor. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala da bênção apostólica, ele fala a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai. Por quê? Porque o Pai amou esse mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Pai, na salvação e na redenção do homem. Mas o Pai sozinho não podia e não pode operar a nossa salvação. Por quê? Porque o Filho precisava vir. O Filho precisava vir. Mas a questão é que esse Filho é Deus. Porque ele é da mesma essência de Deus Pai. Ele não foi feito e nem criado, ele foi gerado, diz a palavra de Deus. Se ele é gerado, ele é da mesma essência, ele é da mesma natureza, ele tem a mesma substância do Pai. Por isso ele compartilha da mesma consubstancialidade, ele compartilha da mesma essência e da mesma natureza. E esse Filho bendito e amado, ele vem e se torna um de nós. Como diz Paulo, ele tabernaculou entre nós. Mas para fazer isso, embora seja 100% Deus e 100% homem, plenamente Deus e plenamente homem, mas quando ele assume a nossa humanidade, ele assume as nossas fraquezas, toda a nossa tendência à queda, com uma grande diferença: foi um homem sem pecado. E esse homem sem pecado venceu, morreu, ressuscitou, e agora aparece aos seus discípulos e diz: vão e façam outros discípulos. Por quê? Porque vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Mas se o Pai planejou, o Filho fez o quê? O Filho executou a salvação. Enquanto o Pai é o grande arquiteto da redenção, o Filho é o grande executor da salvação. É Ele quem opera a nossa redenção, porque Ele morre no nosso lugar, porque Ele sofre no nosso lugar, porque Ele dá a sua vida em nosso lugar. E quando Ele ressuscita, nós podemos com toda a convicção hoje dizer que o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem está sentado no trono do universo à direita do Pai. Porque Jesus Cristo ressuscitou, voltou, ascendeu ao Pai. Por quê? Porque quando Jesus estava para subir, depois dessa conversa aqui com os discípulos, a palavra diz que Jesus está falando com os discípulos, está conversando com os discípulos. E quando Jesus está conversando com os discípulos, ensinando os discípulos, cerca de 500 pessoas, diz o apóstolo Paulo, ele apareceu para eles, quando de repente, enquanto Jesus está conversando com eles, aqueles homens começam a se assustar. Eles ficam pasmos, porque diz a palavra de Deus em Atos capítulo 1, que Jesus começou a subir na presença deles, à vista deles, e eles ficam assim, pasmos, contemplando, e Jesus vai falando e vai subindo. Mas antes de Jesus subir, eles perguntam: Senhor, é este o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Não, peraí, primeiro vocês vão para quê? Vão receber a promessa do meu Pai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não havia descido ainda. E os discípulos não queriam que Jesus fosse, mas ele disse: vocês precisam abrir mão de mim. Se eu não for, vocês vão perder. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Se eu não for, vocês vão perder. É preciso que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Por que, Jesus? Porque veja bem, o Pai planeja a salvação, o Filho executa a salvação, mas quem aplica a salvação é o Espírito Santo. A Bíblia diz que nascer de novo é nascer da água e do Espírito de Deus. Jesus já fez a salvação, já executou, já morreu, ressuscitou, então ele não pode mais ficar, ele tem que voltar. Para que voltar para o Pai?
para que o Pai envie a promessa. É muito engraçado, né? Porque quando Jesus manda os discípulos esperar, ele diz assim: vão para Jerusalém e esperai a promessa de meu Pai. Eu pergunto a vocês: Deus tem só uma promessa? Alguns estudiosos dizem que são cerca de 8.500 promessas. Tem alguns que dizem que são 32.000 promessas. Só que quando ele fala do Espírito Santo, ele não fala promessa, ele fala a promessa de meu Pai. O que significa isso? É a promessa. O que quer dizer isso? É a promessa das promessas. Eu não entendo que tem gente que fica falando: Deus de promessa, e fica inventando promessas grandiosas. Só existe a promessa do Pai. Nem a promessa da vida de Jesus é a promessa. A promessa da volta de Jesus é uma das muitas promessas que Deus fez a nós. Mas todas as promessas só são possíveis por causa da promessa. E é por isso que Jesus fala: ficai até que sejais revestidos de poder, e recebereis a promessa. Olha aí, não é assim que ele diz? E recebereis a promessa de meu Pai. Como se não houvesse outras promessas. Sim, não, existem outras, mas essa é a promessa de Deus. Quando ele diz a promessa, ele está deixando claro para mim e para você, discípulo de Jesus, que de todas as promessas que Deus fez, existe uma promessa que ela é chamada por Jesus. É o próprio Cristo que dá nome a essa promessa de a promessa de meu Pai. Por que é a promessa? Porque essa promessa envolve a descida do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Seria a terceira pessoa da Trindade que viria. Para quê? Para assumir o lugar de Jesus aqui e fazer a obra de Deus Pai, glorificando a Jesus. Por isso o Espírito Santo é aquele que aplica a obra da salvação na nossa vida. É Ele que nos faz nascer de novo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa é mais uma marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Um homem, uma mulher não pode dizer que é discípulo se não for cheio do Espírito Santo. Sabia disso, igreja? Não, eu sou discípulo. É cheio? Não. Se não é cheio, está sendo discípulo. Porque uma das marcas do discipulado é ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus manda que os discípulos fiquem até receber poder. Porque ao mesmo tempo que ele dá a ordem e diz: vão e façam discípulos. E os discípulos pensam: então já é para ir? Não. Espera. Vocês precisam receber primeiro a promessa. Depois que a promessa descer, e vocês receberem a promessa, e vocês forem tocados pela promessa, e vocês forem marcados pela promessa, depois disso, aí vocês podem fazer discípulos. Não foi isso? E aí os discípulos de Jesus entenderam. O que eles fazem? Eles vão para Jerusalém e ficam orando quantos dias? 10 dias de oração. Hoje o crente quer ser cheio de poder, mas ele não ora 15 minutos. Quando ora 10 minutos já está cansado de orar. Já acha que Deus tinha que encher, porque já está orando muito, não é? Depois de meia hora, então, misericórdia, parece que tem um saco orando. Os discípulos obedeceram a Jesus e oraram 10 dias e 10 noites. Ninguém errou o pé. Orando. Orava sentado, orava em pé, orava deitado, orava de joelhos. E depois de muita oração, estão cansados, mas continuam orando. A Bíblia diz que eles estavam orando quando a promessa do Pai veio. Quando a promessa do Pai desceu, os discípulos continuavam orando, sentados como vocês. Porque
já estavam cansados e perseveraram, mas continuaram orando, buscando o quê? Esperando o quê? A promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo. E eles estão lá. Quando de repente a Bíblia diz que veio de onde? Veio do céu. Por quê? Porque o Espírito é a promessa do meu Pai, disse Jesus. Ele vem de cima, ele vem de Deus Pai. Jesus enviou a promessa do meu Pai. E a promessa vem de cima. Então eles ouvem o céu. Eles ouvem o som vindo do céu. Por quê? Porque o fogo vem de Deus. A unção vem de Deus. O poder vem de Deus. E enquanto o próprio João disse que ele batizava com água, João disse: vem após mim que vai batizar com fogo. Ele vai batizar vocês com fogo. Fogo é o que? Poder. E foi assim. Os discípulos assentados, orando, clamando. Por quê? Eles já tinham experiência com o Pai, por meio de Jesus, porque Jesus disse que veio a mim e meu Pai. Tinha experiência com Jesus. Só faltava agora experiência com a terceira pessoa da Trindade. Estão todos reunidos, orando, 10 dias de oração, ninguém arrepende da oração, quando de repente ouve-se um som que vem do céu, e esse som que vem do céu é como de um vento veemente e impetuoso, quer dizer, vem com força, vem com poder, vem com autoridade, um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e o fogo desceu. E o fogo desceu sobre cada um deles, porque diz a palavra que cada um viram línguas repartidas como que fogo posando sobre cada um deles. Quando isso aconteceu, todos eles foram cheios de poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. O mesmo poder que Jesus disse: todo o poder me foi dado. Agora é compartilhado com os discípulos. E o Espírito Santo veio, desceu e encheu a igreja. E é através do poder do Espírito que os discípulos de Jesus começaram a fazer outros discípulos. A falta de discipulado é falta de poder. A falta de gerar e de fazer discípulos é falta de poder. É falta do Espírito Santo. Não podemos dizer que somos cheios do Espírito se não estamos fazendo discípulos. Porque tudo isso Jesus disse que é para nos capacitar a fazer discípulos. Discípulo é mais do que evangélico. Evangélico pode falhar, evangélico pode se afastar. Discípulo permanece firme com Jesus. Discípulo anda de acordo com os princípios da palavra. Discípulo tem um amor incontido por Cristo. Quem é discípulo tem um amor incontido por Jesus. Quem é discípulo não se corrompe, não se vende. Porque discípulo tem integridade. Discípulo tem caráter, o caráter de Cristo. O caráter de Jesus. Que Deus possa formar em mim e em você o caráter de Cristo. Que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E assim seremos verdadeiros discípulos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não fique preocupado com o que estão dizendo por aí. Não fique preocupado com o que você vê por aí que parece ser igreja e que vive de qualquer forma, que não tem temor, não tem reverência, não tem sentimento, não tem comunhão e não tem convicção e não tem compromisso com a palavra de Deus. Você não tem que se preocupar com isso. Você precisa se preocupar em ser um discípulo e fazer discípulo para Jesus. Porque Jesus te chamou para isso. Vá e faça discípulo. Se você não tem sido discípulo, você precisa ser. Se você não tem formado discípulos, você precisa formar. Você precisa ser um discípulo de Jesus. Então nós vemos aí que o Pai é o grande arquiteto da nossa salvação. É o grande arquiteto da redenção. É Ele que planejou. E o Pai nos amou de tal maneira o Pai nos amou, que Ele é chamado de Deus de amor. E João diz: Deus é amor. Por causa disso,
Porque o Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo é a expressão da graça, é a manifestação da graça, do favor imerecido de Deus. Por isso Paulo diz: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus é a graça em ação, Jesus é a graça manifesta, Jesus é a graça agindo e operando, trazendo e revelando a grande salvação às nossas vidas. E o Espírito Santo, e aí Paulo fala, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da comunhão, porque é Ele quem aplica a obra da salvação na nossa vida. É o Espírito Santo que aplica a salvação em nós. É o Espírito Santo que opera a nossa salvação. É Ele que traz a revelação do amor. É Ele que traz a revelação da graça e aplica na minha e na sua vida a grande, poderosa e gloriosa salvação. Portanto, a minha vida e a sua vida deve ser na comunhão do Espírito, no amor de Deus e na graça de Jesus Cristo. A minha vida e a sua vida deve ser tendo comunhão, intimidade com Deus Pai, vivendo cada dia amando a Jesus Cristo, e a cada dia, a cada momento, tendo relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Por quê? Porque não se nomeia um sem o outro. Reconhecendo Deus Pai, precisa reconhecer Deus Filho e também reconhecer Deus Espírito Santo. Que a bênção de Deus Pai, a bênção de Deus Filho e a bênção de Deus Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Seja sobre a sua vida, meu irmão. Que você experimente a cada dia o amor inenarrável do Pai, o amor incomensurável do Pai, e que você viva a cada dia experimentando a graça maravilhosa de Jesus Cristo, conhecendo Jesus cada dia mais, através da revelação, na comunhão diária com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos estar em pé? Glória a Deus.